Olá, podcasters! Sejam bem-vindos ao episódio 10 do podcast Empreende Verde, temporada 2024. Eu queria dizer que hoje eu tô começando meio revoltada. E eu quero perguntar, e se eu começar hoje bem revoltada? Revoltada com o sistema, revoltada contra os poluidores, revoltada contra o uso do plástico, revoltada contra tudo que eu não concordo mais na sociedade. A pergunta é, vai adiantar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Agora eu quero te convidar a pensar ou fazer um exercício de uma outra maneira. E se eu chegar aqui e disser assim, não estou mais revoltada, eu quero definir uma meta de crescimento para minha ecoempresa. Para minha empresa que instala placa solar, ou para minha empresa que é um hotel de plantas, ou ainda definir uma meta de crescimento para minha iniciativa que faz ecobag, para minha fábrica de sabonetes naturais, ou para mim que represento aquela escova de bambus maravilhosa que eu amo. Sim, e se eu definir que eu vou reunir tantas brechozeiras na minha cidade que nós teremos uma iniciativa maior que a loja de departamentos maior que existe por aqui. Bom, aí eu já boto fé que tem chance de mudar alguma coisa na realidade ao nosso redor. Um dos papéis que eu escolhi para mim mesma é o de vir aqui salientar que existe um caminho para as pessoas que, assim como eu e como a Greta Thunberg, já estão cansadas de serem iludidas pelo teatro das metas restritivas. Foi na força do ódio que a gente decidiu ser protagonista. Ela se tornou uma militante relevante. Nós somos um exército de pessoas irrelevantes que decidiram empreender com conceitos de sustentabilidade. E sim, estamos gerando algum tipo de cura para a sociedade e criando uma nova classe de empresas, que são as empresas regenerativas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fabiola Pesce e já segue o meu perfil porque todo dia eu dou muito conteúdo sobre como despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. E nesse contexto que surgiu o podcast Empreende Verde. Quero dizer que o podcast é gravado toda terça-feira, às 19 horas e 19 minutos, via live no perfil do Instagram Empreende Verde e depois fica gravado e disponível no Spotify. O foco desse podcast é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que atuam no Brasil. Quem sabe, o próximo pode ser o seu econegócio. Sim, imagina você vindo aqui contando a história da sua ecomarca. Bom, nesse momento eu quero te lembrar que o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde, junto com o canal do YouTube Empreende Verde, com o blog Empreende Verde e com o perfil Empreende Verde, onde você consegue ter acesso direto com todos os personagens da rede Empreende Verde. Quero dizer ainda que o movimento Empreende Verde conta com 2 tipos de comunidades. Uma comunidade gratuita, cujo link está no bio do perfil Empreende Verde. Você pode acessar, entrar, apresentar sua iniciativa e interagir diretamente com todos os donos de negócios sustentáveis que já existem lá. E tem uma outra comunidade que é paga, que se chama Time Empreende Verde. Nessa, os integrantes têm acesso a uma plataforma de conteúdos, com conteúdos 100% pensados no desenvolvimento e fortalecimento de negócios sustentáveis. Uma plataforma de conteúdo com ênfase na estruturação de processos de vendas de alta conversão. E eu criei tudo isso simplesmente porque eu acho que o mercado estava carente dessas ferramentas. Foi assim também que esse podcast foi criado. Por isso, eu já quero abrir dizendo que tem ações muito poderosas num processo de vendas. E eu diria que a primeira delas são 2 ações. Uma delas é, você precisa saber exatamente o que faz um completo desconhecido vir e querer comprar de você. E a segunda ação, depois que você já aprendeu como converter um desconhecido, completo desconhecido e fazer ele desejar o seu ecoproduto, a segunda ação muito importante para o seu econegócio é descobrir como é que você faz para atrair novos clientes todos os dias. Essas são as 2 ações que podem ser o vira-jogo do seu econegócio. E se o número de mercado sustentável mostra que ele é um dos que mais cresce, tanto no Brasil quanto no mundo, que eu, inclusive, hoje fui pesquisar em uma reportagem da Exame ESG. Eles relatam, em agosto de 2023, foi essa reportagem, o Mercado Livre divulgou a lista de produtos mais vendidos nas diferentes categorias de mercados sustentáveis
que tem dentro da empresa. Então, em agosto de 2023, quando eles publicaram essa lista, eles inclusive contaram que nos últimos 6 meses, as buscas por produtos sustentáveis dobraram, tanto no Brasil quanto na América Latina. Atualmente, são 130 buscas por minuto no país, 230 buscas por minuto na região. Em todos os países da plataforma do Mercado Livre, o termo mais procurado na pesquisa foi bicicleta. Já no quesito categoria, tanto em países da América Latina quanto no Brasil, a categoria é esporte e fitness, é a que lidera em vendas. Sobretudo os produtos como bicicletas e garrafas reutilizáveis. Na sequência aparecem categorias como equipamentos energicamente eficientes, alimentação consciente, que engloba tanto alimentos orgânicos quanto veganos, e as categorias que mais cresceram foram bebês, com itens como fraldas reutilizáveis, cujo crescimento foi de 250% na América Latina e 290% de crescimento de procura no Brasil. Daí vem os eletrônicos recondicionados. Olha isso que o Mercado Livre oferece. E eles observaram um aumento de 160% de crescimento na procura por esse item no Mercado Livre no Brasil e 110% na região que eles chamam, né, na América Latina. Então, gente, se a gente tem dados cada vez mais comprovados que o mercado sustentável está crescendo, tanto no Brasil quanto no mundo, e que tem se mostrado como um mercado cada vez mais consolidado, então a pergunta é por que logo você, que tem essa oferta incrível, não consegue vender muito? E eu vou perguntar e ao mesmo tempo responder, porque atualmente você não saberia numerar 10 ações que atraem clientes novos para serem possíveis compradores todos os dias. Você saberia? Porque atualmente você não tem clareza de qual é o recorte de comportamento que tem o cliente que você atende, entre todos os possíveis clientes do seu nicho. Você também pode estar vendendo pouco porque atualmente você provavelmente está escrevendo mais características do seu produto do que benefícios que o seu cliente tem de comprar a sua eco-oferta. E eu poderia continuar aqui fazendo uma lista enorme, mas eu acho que agora o foco é estruturar processos de vendas. Se você quer vender porque acha que tem mérito, saiba que eu vou ser a pessoa que vai te contar que isso não acontece. Se você acha que você vai vender um ecoproduto porque as pessoas têm um dever cívico de comprar de você porque seu produto é mais sustentável que o de outras pessoas, eu sou a pessoa que vai te contar que isso, infelizmente, não acontece. Você tem que se tornar atrativo, você tem que mostrar as vantagens do seu cliente, e é por todo esse cenário aqui que eu reúno pessoas de diferentes tamanhos para apresentar seus econegócios. Na semana passada, eu trouxe o Marçal, que era o diretor da maior consultoria ambiental que existe no Brasil atualmente. Ele veio com muita clareza de processos, mostrando como trazer vantagem para o cliente, mostrando muitas coisas que a gente traz repetido aqui nesse podcast e nesse perfil. E hoje eu trouxe a Gabi, né, que quando ela ganhou a sua primeira composteira, ela nem sabia direito o que fazer com isso. E hoje ela torna centenas de quilos de lixo em adubo, tem um exército de minhocas, se envolve com os locais de média geração no volume de geração de resíduos, cria projetos para resolver tudo isso, e o que começou como um hobby virou uma paixão. E eu costumo dizer que onde tem uma paixão, tem um negócio de 1 milhão. E eu trouxe a Gabi, que é uma... É meu primeiro podcast, então tudo é novidade. Seja muito bem-vinda, Gabi. Estou muito orgulhosa de ti. Eu quero primeiro, né? Eu sempre gosto de deixar as coisas bem transparentes. Então, a Gabi é uma pessoa que eu conheci vendendo método Sustente. Ela comprou o método Sustente junto com um plano de ação, onde a gente estabeleceu um plano para as pessoas passarem a fazer vendas nos próximos 15 dias. Mas tem uma coisa que quem vende digital deve saber, que a gente que está aqui desse lado, na cadeira de onde eu estou sentada, tem uma longa batalha para fazer para que os alunos realmente cheguem, assistam a plataforma, se interessem pelo conteúdo. Então, Gabi, eu já vou te dizer que hoje, se eu encontrar oportunidades de te vender um curso que você já tem, eu vou fazer isso. Claro, tá certo.
Gabi, vamos começar contando para o pessoal qual é a tua formação e o que é a tua empresa hoje para a gente poder contextualizar esse cenário, né? De alguém que eu na introdução já, né, falei, a gente está aqui conversando com o Minhocário Floripa, e a Gabi é uma pessoa que vende minhoca, vende gestão de resíduo orgânico. Então, conta um pouquinho da tua formação e como é que você caiu nesse negócio, Gabi. Então tá, vamos lá. Boa noite de novo agora, né? Então, Minhocário Floripa, vamos lá. A minha formação. Bom, hoje eu trabalho como consultora ambiental, eu sou graduanda do curso de gestão ambiental e a criadora do Minhocário Floripa. O Minhocário Floripa hoje é uma empresa que vende produtos e serviços ligados à gestão de resíduos e especialmente em compostagem, que é a minha especialidade. E em que momento, Gabi? Porque eu me lembro quando você me contou, né, do início do seu negócio, você me disse, quando eu ganhei a composteira, eu nem sabia manusear, né? Alguma coisa assim, você me disse. Em que momento isso passou de uma coisa que você não sabia manusear a uma oportunidade de negócios na tua cabeça? De se eu posso fazer algum dinheiro com isso aqui? Bom, então vamos lá, vou voltar 10 anos. O ano era 2014. Eu ganhei, na verdade, eu não ganhei uma composteira, eu ganhei só as minhocas. Então eu não sabia nem onde colocar as minhocas. E foi assim, E não dá não nada. sabia nem o que fazer com elas. Foi um presente, né? E começamos aqui em casa a questão da compostagem, mas assim, despretensiosamente mesmo. A gente não sabia nada, a gente não separava nada de resíduos e foi virando assim uma paixão e também um foco de estudo, assim, virou um hiperfoco aqui meu. Consegui fazer com que aquilo desse certo, porque no começo eu matei metade das minhocas, aí depois eu coloquei as minhocas numa caixa que não era funcional, que não dava certo. E não se falava tanto assim de compostagem em casa em 2014, né? Então eu fui aprendendo ali com os meus erros. E, na verdade, era só uma coisa assim, onde vinham as pessoas aqui em casa, viam as nossas composteiras, viam que estava dando certo, já ali a gente ia vendendo para amigos. Não tinha pretensão de virar um negócio. Aí o que acontece, né? Você pediu uma indicação e daí você dizia, deixa que eu consigo para ti, você vendia a composteira e ensinava a usar a conta direitinho. Detalhe um pouquinho mais essa parte, porque uma das funções desse podcast, Gabi, é ser didático para pessoas que estão em diferentes estágios, né? Então, no último episódio eu tive o Marçal, que ele estava falando de franquias. E aquilo foi muito orientador para algumas pessoas, e né, você pega muito detalhadamente, muito claramente um processo de vendas. Mas eu acho que a gente aqui, com o teu negócio sendo pequenininho, e estando engrenando, e estando crescendo, detalhar esse começo pode ser incentivador, pode, né, trazer um pouco dessa realidade que muita gente vai se espelhar e vai entender esses primeiros passos. Então, se pudesse detalhar um pouquinho mais. Beleza, então era assim, chegavam os amigos aqui em casa e viam aquela composteira ali já depois da gente aprender a não matar mais minhoca, achar a caixa certa para tudo funcionar direitinho, já estava tudo lindo, a gente já estava tendo humus lindo, nosso adubo, a horta cada vez mais linda, e as pessoas chegavam e se encantavam com aquilo. Falavam, eu queria ter uma também. Eu falava, não, beleza, eu consigo as caixas, te vendo, te dou toda a orientação e cobrava o preço de custo, assim, ó. Cobrava o preço de custo pelo prazer. Aí tá, vendi para um amigo, vendi para outro. Resolvi criar uma página no Facebook, isso já em 2016. Então foram 2 anos ali para eu conseguir acertar a mão na compostagem em casa, né? Daí, em 2016, resolvi criar uma página no Facebook para ir compartilhando ali aquelas experiências que a gente estava tendo, né? Era mais uma questão mesmo de botar ali para quem quisesse aprender. Então, chegavam pessoas que, também tem em casa, como é que faz? Eu pegava ali qual era as dúvidas já daquelas pessoas e meio que dentro da minha cabeça aquilo foi se encaixando, né? Eu via que as dúvidas eram sempre as mesmas. Os problemas eram muito parecidos, então não era um negócio ainda, mas eu já tinha um roteiro ali do que fazer para resolver os problemas. Beleza. De 2016 até 2020 foi isso que aconteceu. Como tinha página lá no Facebook,
alguma professora me achava, daí pedia para comprar uma composteira para a escola, eu já falava, mas se tu quiser eu vou aí na escola e mostro para as crianças como é que funciona. Já virava um evento na escola. Mas assim, tudo sem pretensão, eu trabalhava, carteira assinada e tudo mais. Aí tá, Por prazer, veio o filho, total prazer. total prazer, total prazer. Gasolina, tudo, rodar a cidade, entregar, ficar uma tarde toda na escola, tudo por prazer. Mas aquilo foi me abastecendo, assim, né, demais de coisas que eram as demandas ali das pessoas. Aí, beleza. Ganhei neném, trabalhava de carteira assinada ainda, tava ficando muito pesado, resolvi sair do trabalho 2019, ali, 2020. Aí o que acontece? Veio a pandemia, né? Veio a pandemia, 2020. Eu tava na praia um dia antes de começar o lockdown. Foi dia, até anotei aqui, mas acho que foi dia 10 de março, se eu não me engano. E meio assim, meio desacreditado, o que eu faço? Conversando com duas amigas. E aí a gente começou a falar sobre essa página da composteira. Ela falou, guria, mas tu tem um negócio aí na tua mão. Eu falei, será? Será que eu tenho um negócio na minha mão? Claro, guria, tu já tem um Instagram disso? E eu falei, não, o Instagram não tem uma página lá no Face. Era o Instagram que tava crescendo, né, ali em 2020, assim. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer uma página então. Voltamos da praia, fecha tudo, lockdown. No primeiro dia da pandemia, resolvo fazer uma página no Instagram. E aí, o que acontece? Todo mundo em casa, todo mundo querendo ser pai e mãe de planta, querendo fazer alguma coisa em casa, ter adubo. E explodiu a venda de composteira em março de 2020, por causa da página que eu fiz no Instagram. Aí você disse, eu tenho um negócio. Agora eu tenho um negócio. E aí comecei a me bater ali dentro daquela loucura toda de pandemia, né? No começo eu não conseguia comprar muitas caixas com fornecedor, né? Era tipo assim, vendia uma composteira para comprar material para fazer mais duas. E aí, de duas que eu vendia, eu comprava para quatro, e as coisas foram duplicando, a meta foi aumentando, a gente foi dobrando a meta. E foi funcionando assim 2020, 2021, maravilhosamente vendendo composteiras. Até que a gente viu que só composteira não dava mais. Por que não dava mais? O que te levou a esse pensamento? Então, eu comecei a ver que tinha que trabalhar duas vezes mais do que lá no começo da pandemia, onde todo mundo estava querendo ser pai e mãe de planta, para conseguir vender o mesmo número de composteira, né? A gente precisava aumentar o preço também, várias coisas que já não estavam mais funcionando. E dentro desses 2 anos ali que eu trabalhei, os 2 primeiros anos, vendendo bastante para famílias, né? Para pessoa que morava sozinha também, mas enfim, bastante para famílias, assim, resolvendo vários problemas dessas pessoas, eu pensei assim, acho que eu tenho algo a mais, né? Não vendo só composteiras, eu tenho ali uma consultoria pronta, assim, de 0 a 10 do que fazer desde o começo, de começar a separar teus resíduos até o produto final. E aí eu comecei a tentar ir para esse mercado de vender consultoria também. E deu certo? Tá dando certo. Tá dando É muito certo. engraçado porque eu não tive maturidade, né? Quando eu te conheci lá na mentoria, eu tive que fazer a brincadeira de a Gabi tem fábrica de minhoca, a Gabi tem fábrica de minhoca, né? E daí, dentro desses bullying, né? De toda essa viagem que passa quando a gente vê negócios diferentes, negócios que estão abrindo mercado. Quando você entrou, você tinha alguém para se espelhar? Você disse, aqui tem um modelo de negócio, o cara funciona assim, assim, assado. Ou você foi tudo instintivamente criando e fazendo conforme dava? No começo ali eu não tinha nenhuma inspiração, assim, eu não tinha uma página, vamos dizer assim, que eu acompanhasse, uma mulher que já fizesse compostagem na internet, que fosse a minha inspiração. Eu fui indo muito do meu jeito, assim, e o feedback que eu ia recebendo era, nossa, tu explica de uma forma tão didática, o jeito que tu fala simplifica na cabeça da gente, que eu fui meio que me autorizando de seguir do meu jeito, assim. Aí, claro, depois tu vai começando a pensar
como um negócio, aí tu vai procurando fontes de inspiração para isso. Mas no começo foi muito assim, com a minha cara e com a minha coragem mesmo. Sabe que uma das coisas que um dos meus posts que mais bomba é um post de Twitter, assim, que toda vez que eu coloco ele explode, ele é encaminhado, ele é curtido, ele é bombado. E naquele post eu digo que eu não quero, não faria chás de bebês. Eu gostaria de fazer chás de negócios. Então, toda vez que alguém abrisse um negócio sustentável, a gente reunia as pessoas e essa pessoa dizia quais eram os recursos que ela estava precisando, como se fosse um chá de bebê, e a gente aportava esses recursos, né? E eu fico muito curiosa, porque muitas vezes, quando eu pergunto isso, as pessoas dizem, mas eu não sei exatamente o que eu preciso. Então, eu vou tentar te conduzir numa sequência de perguntas para a gente desvendar isso e a gente poder trabalhar um pouquinho nesse sentido, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que seria uma grande realização para o Minhocário Floripa agora em 2024? Você já pensou alguma coisa? Você fez planos de 2024? Como é que é essa parte para ti como empresa também? Olha, nossa, 4 anos assim de uma microempresa, de uma empreendedora é uma coisa muito pequena. Então, assim, a gente tem muitos, muitos sonhos, né? A gente, que eu digo eu e as 1000 Gabrielas aqui de dentro da minha cabeça, né? Mas, assim, ano passado a gente começou o ano com um cliente prestando consultoria, fazendo compostagem em loco. Esse ano, 2024, eu estou começando o ano com 2 clientes. Então, se eu finalizar o ano com mais 2, para mim, assim, seria uma grande realização. Porque esses clientes, tu tem um pagamento que é mensal, como que funciona esse teu raciocínio para te definir esse número de clientes, por exemplo? Sim. Então, daí a gente falou das composteiras ali, né, onde aí eu pulei um pouco essa parte, mas é isso. Aí ali na parte de composteiras e insumo para compostagem, serragem, minhoca, biofertilizantes, adubos, isso aí vai tudo, né? Na parte dessa consultoria que eu faço, a gente faz a compostagem in loco, né? Então a gente vai lá, É que vai lá. o teu vai tudo ali passou rápido para nós que estamos aqui como ouvintes. Depois eu vou retomar aquela parte. Eu sei que a gente Tá. pulou um pouquinho, mas então me explica essa parte, né, do que a gente ia chegar e depois a gente volta para os insumos, porque eu vou te Bom. desvendar todinha hoje aqui. Então, a pergunta era, né, qual é o serviço nesse tipo de consultoria que eu falei que eu quero dobrar, finalizar o ano dobrando, né? Como é que Seria uma realizou para grande. pensar nesse número de clientes? Então, na consultoria, né? Então, daí é um contrato, a gente já trabalha com um contrato, é uma coisa que já te dá uma estabilidade, tu consegue planejar, fazer mais coisas, pensar em fazer a empresa crescer, porque tu sabe quanto, né? Tu tem uma renda ali que tu sabe que vai entrar, é diferente de tu ficar só ali vendendo e tudo mais. Então, com esses 2 clientes, a gente faz a compostagem em loco, né? Então, a compostagem não é feita nesses minhocários, nessas composteiras, é outra técnica de compostagem, é a compostagem termofílica, e é feita a compostagem lá na fonte geradora mesmo. Então, dependendo dessa demanda que esse cliente vai ter, no caso de uma escola que eu tenho, são 2 vezes por semana, onde eu vou lá, pego os resíduos e faço essa compostagem lá diretamente para eles, entrego o produto final, né, que é o adubo. E essa outra cliente que começou comigo esse ano, o trabalho com ela é um pouco diferente. Ela não tem o espaço para fazer a compostagem lá no pátio dela. Então, como é muito pertinho aqui, eu estou fazendo a gestão dos resíduos dela, mas o resíduo orgânico eu trago para o meu quintal e faço tratamento aqui. Então é uma coisa muito particular, assim, né? De acordo com o espaço que o cliente tem, com o que ele quer fazer, a gente faz uma análise e, e faz esse contrato para consultoria. Sabe que aqui em Porto Alegre, né, uma dos movimentos que derivou, uma das iniciativas que derivou e que cresceu muito, foi uma iniciativa chamada Reciclo, em Porto Alegre, que ela começou assim. E eu me lembro que quando eles estavam iniciando, a menina veio me perguntar, né, nossa, como que eu descubro qual é o volume que eu posso compostar no pátio da minha tia
Porque daí eles passavam, né, recolhiam de baldinhos, passavam de bicicleta e ela compostava no pátio da tia dela. E Uhum. daí, na época, a gente viu que existia uma lei em Porto Alegre que dizia que até 500 quilos por dia ela não precisava de nada de licenciamento. Então, e aquilo foi uma iniciativa que explodiu hoje, né? Eles fazem gestão de resíduos, até essa menina saiu, abriu uma outra empresa que faz gestão de resíduos para empresas grandes, ela também é engenheira ambiental. E eu vejo que essa força da rede, ela é muito construída nesse um a um, né? Então, quando você me fala, por exemplo, dessa pessoa que não tinha um espaço, daí você foi lá, você mensurou, você organizou, você, quando você pensa em prospectar, né, mais dois, três clientes, se as pessoas tivessem espaços, tu consegue calcular qual é a tua capacidade produtiva ou qual seria o máximo de clientes que você conseguiria atender nesse modelo? Sim, Hoje, no espaço que eu tenho aqui, é exatamente isso. Eu posso ter até 4 clientes de coleta, coletando mais ou menos 100 quilos de cada cliente desse por semana. Mais do que isso, eu não tenho espaço. Aí a gente parte para um outro patamar, que é abrir um pátio de compostagem, realmente, aí com os licenciamentos, porque, né, tem aí a questão de peso, de quanto que pode ir por dia, mas aqui no espaço que eu tenho hoje, eu ainda tenho condições de ampliar, de justamente conseguir esses outros 2 clientes aí para ser a minha capacidade total aqui onde eu tenho de espaço, né, de compostagem. E quando tu pensaste em cliente de consultoria, eu sei que tu conseguiu perceber que tinha esse valor agregado, mas quando tu pensou estrategicamente como uma financeira da tua empresa, tu imaginou isso? Bom, aqui eu vou tentar ter uma receita regular, aí as composteiras são um pingadinho, aí eu posso, sei lá, fazer uma palestrinha que às vezes me dá um extra. Como que você organizou isso no pensamento financeiro, Gabi? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente como é que funciona a tua cabecinha nesse parte? Sim, exatamente. Eu fui vendo ali que com as composteiras eu estava meio que estacionada, que eu conseguia ali todo mês ter aquele pingadinho exatamente das composteiras, da venda de minhoca, da serragem. E eu fui vendo assim tudo que eu tinha para oferecer e pensando o que que poderia ser, o que que poderia me dar dinheiro. Então eu pensei justamente isso. Agora que eu já estou aqui com os pequenos geradores, que são as residências, que é quem vai me comprar uma composteira, nesse campo que eu já estou dominando, então vamos ver agora as pessoas, os médios geradores. Quem não pode fazer compostagem numa composteira pequena? O que que eu posso oferecer? Eu tenho um conhecimento bacana aqui nessa área de compostagem termofílica, que é para quem vai produzir mais resíduo orgânico. Bom, isso eu posso oferecer, é um serviço, posso ganhar um dinheiro. Tem um espaço aqui no meu quintal, se for próximo da minha casa, tem pouco custo para estar fazendo coleta. Com o meu carro, não preciso investir num outro carro, com o meu carro eu consigo coletar. Então, beleza, podemos divulgar agora para o pessoal aqui de perto que também tem coleta de resíduos. Tem uma empresa que está começando a querer falar sobre lixo zero, gestão de resíduos. Maravilha, eu tenho uma oficina, uma palestra pronta para ir lá oferecer. Então, assim, foi pensando mais ou menos nesses meus talentos, assim, que eu fui tentando buscar mais fontes de mais recursos para o meu Caro Floripa continuar, né? E hoje você continua tendo um outro trabalho paralelo ou você hoje vive exclusivamente do Minhocário Floripa? Hoje eu vivo exclusivamente do meu Caro Floripa. Vamos crescer, então. Gabi, Vamos, vamos. vamos, não, 2024 promete. Agora você está no meu time Empreende Verde. Então, agora eu vou Sim. fazer um quadro que ele se chama Seu Econegócio em um Minuto. Podemos gravar esse quadro? Podemos gravar esse quadro. Então tá, é meio bate-volta, assim, eu faço a pergunta, você me responde, tá? E daí depois a gente edita cortando os respiros e tudo. Tá Então bom. vamos lá. Quando começou o seu econegócio? Começou em 10 de março de 2020. Qual o nome do seu econegócio? Minhocário Floripa. Seu negócio em uma frase. Meu negócio, em uma frase, a solução para metade dos problemas das pessoas, de todo mundo que produz lixo. Porque quem não sabe,
no Brasil, 50% dos resíduos que uma pessoa física gera é orgânico. Isso, os resíduos sólidos urbanos em geral, né? De hospitais, enfim, juntando todos os resíduos sólidos urbanos, metade desses resíduos podem ir para compostagem. Então, todo mundo precisa fazer compostagem, né? Maravilhoso. Qual é o problema que seu econegócio resolve? Resolve. Bom, acho que é um complemento da anterior, mas resolve uma boa parte dos problemas de poluição que a gente tem hoje em dia, né? Que é o descarte incorreto de resíduos. O que diferencia a solução dos seus concorrentes no mercado? Olha, eu acho que a experiência que eu tenho em 10 anos fazendo compostagem, eu acho que é bastante coisa. Isso acredito demais que me diferencia. E acho também, Gabi, que tu pode acrescentar aí, como tua mentora e observadora, o jeito que você atende. A maneira como você atende o seu cliente é muito diferente do que outras pessoas que fazem compostagem. Então, pode colocar na lista. É verdade, vou botar. Desde o primeiro contato ali. Ai, não acabou ainda o econegócio em um Não tem minuto, né? Mas problema, depois a desde gente edita, a gente pode seguir, pode falar. Maravilha. Desde o primeiro contato ali, quando um cliente vem perguntar o preço de uma coisa, eu já tento entender em que nível que ele está, dentro da casa dele ali, em questão já separa alguma coisa. Então é feito, é uma coisa assim muito. Ai, gente, até me fugiu a palavra, mas é um trabalho Intuitiva. muito. É exatamente minucioso ali de estudo do que a pessoa precisa para realmente ninguém desistir, para ninguém achar que compostagem dentro de casa não dá certo, ou que dá cheiro ruim. Isso é tudo mito e eu tô aqui para desmistificar. Até porque tem isso, né, Gabi? De alguma maneira, quando você faz esse diagnóstico do seu cliente, você consegue entender, sabendo, né? Ah, se o cara mora sozinho, se ele mora com família, se tem criança, não tem criança, o volume de geração e mais ou menos entender o que a pessoa come, quem tem a experiência sabe como vai ser aquele resíduo e pode antecipar uma série de problemas. Então, quando você faz um mini diagnóstico como esse, você está batendo exatamente na dor daquele cliente ou na realidade que aquela pessoa vai vivenciar. Então, é uma maneira de você estar reafirmando a maneira de vender seu produto, né? Totalmente, Fábio. Eu posso te dizer que assim, ó, desde 2020 são quase 300 composteiras vendidas. E a não ser que não. Pode ser que não tenha chego em mim, assim, que alguém desistiu ou que não deu certo, mas tem sempre um trabalho de pós-venda ali, de até 90 dias, até o cliente se sentir seguro e andar pelas próprias pernas dele, que eu tenho certeza, assim, que quem começa a fazer compostagem e que conversa comigo não vai querer desistir, vai se apaixonar. E vai querer que outras pessoas façam também. Eu sempre falo que a pessoa entrou para a seita da compostagem, depois que fala comigo. Maravilhosa! Gabi, vamos voltar então aqui. Me conta. E hoje, quem que tu acha que é teu cliente-alvo? Bom, pequenos e médios geradores, né? Então, residências e empresas que são médios geradores da Grande Florianópolis. E os pequenos, porque daí você vende a compostagem, os médios geradores para te fazer os projetos de gestão de resíduos, isso? Exatamente. Para os pequenos geradores eu consigo atender oferecendo a composteira, vai resolver o problema dele ali. E para quem uma composteira dessa doméstica não vai dar conta de compostar todos os resíduos, então a gente tem outra opção que é ou coleta ou compostagem na própria fonte geradora. E como que surgiu essa ideia? Mais ou menos você contou na introdução, mas vamos deixar registrado aqui rapidinho como é que surgiu a ideia de você vender minhoca, gestão de resíduos e composteiras. Bom, a ideia surgiu depois que eu vi que isso realmente transforma uma casa, né? A nossa casa se transformou depois que a gente começou a fazer compostagem. Todos os outros resíduos, os recicláveis ficam mais limpos. Então, assim, é uma transformação. A gente compra de forma diferente. Quando a gente vai no supermercado,
Quando tu jogou um mamão fora, porque tu não comeu ele, foi obrigada a botar na composteira e olhar aquele mamão na composteira, tu vai comprar, tu vai fazer a feira de uma forma diferente. Então foi uma transformação tão grande na minha cabeça que surgiu com a vontade também de dividir isso com outras pessoas, de espalhar isso para o mundo. E é um lixo tão regenerativo, né, que você passa a desembalar menos e descascar mais, ou vocês não sentiram essa mudança também? Demais, demais. A gente já não tinha um consumo assim muito doido assim de ultraprocessados, de coisa assim, mas mesmo assim ainda melhorou a nossa rotina. Uma coisa assim, ó, bem que se fala muito da compostagem. Ai, que compostagem com minhocas, que é essa das composteiras para pequenos geradores, é um método muito restrito, porque não pode resto de comida. Isso não é verdade. Agora, se a pessoa tem todo dia uma panela de arroz para jogar dentro da composteira, não é que a composteira com minhocas é um método restrito, é a pessoa que não tá fazendo a conta direito quando vai cozinhar. Então, assim, até nisso, sabe? Tu começa a cozinhar com mais consciência, enfim, várias coisas. Sim, é que são, como você disse antes, né? São vários métodos de composteira. Até eu reparei que lá na escola você usava o método Lages e o método UFSC. E o método Lages a gente considera o método do preguiçoso, né? Então, existem inclusive personalidades diferentes para as pessoas que vão compostar. Tem o cara que quer minhoca, tem o cara que vai querer o método do preguiçoso. Então, e daí também isso vai acompanhar volume de geração, o tipo de resíduo que é gerado, né? Então, acho que tudo isso é bagagem quando a gente está falando de composteiras, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo aqui. Tem cliente que, por exemplo, não quer fazer a compostagem com minhoca, tem agonia de minhoca. Então, assim, tem como oferecer exatamente, mas tem um quintal e gosta de plantar. Opa, então olha só, existe o método Lages, tu pode botar aqui o teu resíduo, botar uma palha em cima e 40 dias depois aquilo ali já está pronto para plantar, para produzir comida. Então, quer um fechamento de ciclo mais fantástico do que esse, né? Então, sempre tem como adaptar, tem para vários tipos de pessoas, tem vários tipos de compostagem, tem para todo mundo. Sim, só aqui em casa, nós somos em 7 filhos e minha mãe tem 9 netos. Eu tô em Bento Gonçalves, na casa da minha mãe, pós-pandemia, tenho ficado mais para cá. E aqui tem um quintal que tem mais de 100 frutíferas. E só de podas, de manejo disso, então tem uma composteira das podas e do cortar a grama. Aí tem a outra composteira que é a das minhocas. Aí tem a outra composteira que minha mãe coloca só as cascas de ovo, porque aquilo ela vai fazer adubo para as plantas dela. E daí, como meu irmão tem galinha no sítio, a gente tem um outro lixo orgânico que nem vai para composteira, ele vai para as galinhas, que são a casca do mamão, as coisas mais deliciosas vão para as galinhas. Então, só aqui na minha casa, na casa onde eu estou nesse momento, a gente tem pelo menos uns 5 qualidades de resíduos diferentes. Porque, por exemplo, a parte da onde tem essas cascas de mamão que eu coloco para as galinhas é um resíduo que fica na cozinha. Mas ali eu não posso colocar as cascas de ovo, porque se elas comem sem querer aquilo no meio da comida, elas começam a bicar seu próprio ovo. Então tem uma série de coisas, né, que a gente, quando entra na gestão de resíduos, traz uma realidade muito detalhada, né, de observação dos ciclos e da regeneração, que pode ser, né, que nem isso, você tem uma valoração de resíduos, quando ela vira comida para a galinha, né, ainda um uso nobre, aí depois vai vir essa de a gente poder, daí, ok, então vai agora aqui para compostagem, vai para adubo, porque adubo é um insumo que minha mãe comprava muito. Daí, quando eu cheguei aqui, eu disse: não, mãe, peraí, vamos organizar melhor isso. Você tem ovo, você tem folha de bananeira, que tem potássio, vamos organizar e fazer algumas coisas mais locais para diminuir. E realmente começou a melhorar muito a qualidade da horta, sem continuar com as quimicidades, né? Então, tem que também ter esse olhar de gestão de resíduos, de valoração do resíduo. É uma coisa muito, muito construtiva. Num país onde a gente consome tanto alimento com agrotóxico, né? Saber que a gente poderia produzir muito adubo natural
para as plantas, e isso tudo está sendo ainda enterrado, que a gente paga para enterrar, né? Como lixo. E olhar para os nossos resíduos é uma coisa assim que, olha, devia ser uma experiência que todo mundo devia fazer, pelo menos uma vez na vida. Porque assim, também, se tu não quer fazer tudo isso, tu terceiriza, só bota no balde, alguém coleta, tá tudo certo. Mas é importante no tempo que a gente está vivendo, assim, olhar para os nossos resíduos, né? Não dá para botar só tudo ali num saquinho, deixar que alguém leve e não se preocupar com isso, né? Não dá mais. Sabe, tem uma coisa bem importante, porque daí agora eu vou pegar a minha parte de gestora de resíduos, né? Que eu sou especialista em logística reversa, numa metodologia que é um passinho acima de lixo zero, que é uma metodologia para rejeito zero, ou seja, não pode sobrar nada, né? Sim. Na metodologia lixo zero, a gente ainda admite 10% de rejeito. 10%. E daí eu passei por vários estágios. Eu estudava os lixos mais difíceis do mundo, várias coisas assim. E uma das coisas de megadados, né, de big data sobre resíduos, que eu acho importante mencionar é que, bom, vamos lá, coisas meio óbvias. O Brasil é um país tropical, ou seja, chove muito. Como chove muito, lava o nosso solo. Como lava o nosso solo, é comum que a gente tenha um país que usa muito fertilizante. O fertilizante é necessário? Sim, o fertilizante é necessário. Se ele for colocado em doses excessivas, ele também vira um suco químico que pode desequilibrar as coisas. Então, e assim, dito isso, sabendo que o Brasil é um país tropical, que chove muito, que lava a terra, que a gente tem que fertilizar, aí vem esse fertilizante mais natural. Hoje o Brasil, se a gente pegar, que daí eu trabalhei 20 anos no comércio exterior, né? Se a gente pegar coisas que o Brasil mais importa na presente data, sendo assim, ó, tipo, 20 vezes o volume da segunda coisa que a gente mais importa é fertilizantes. A coisa que o Brasil mais importa de tudo, de toda a balança comercial, é fertilizantes. Enquanto isso, a gente está pegando todo o nosso resíduo orgânico, colocando no lixão, que está virando um rejeito e contaminando, entende? Então, a gestão de resíduo orgânico, num país como o Brasil, ela não deveria ser lei, porque ela já é lei, né? Mas ela é assim, ó, ela poderia mudar uma autonomia de estratégia nacional se a gente fizesse uma boa gestão de resíduos. Então, é uma visão muito mais macro e visionária do que a gente, na realidade, se coloca, né? Do que a gente se dá conta, às vezes, até. Então, encontrar iniciativas como a tua, né? Que nem só lá na escola você fez 300 litros e assim, você vai mensurando na sua casa. Eu vi que mais ou menos hoje você colocou já dados. Então, são coisas que vão dando esse impacto do eu sozinho, né? De quanto eu individualmente posso mudar a equação do que está acontecendo ao meu redor. E o resíduo orgânico, para mim, é o primeiro deles, é o mais estratégico. Tanto que eu trabalhei por 10 anos com lixo zero e todo mundo falava dos recicláveis e o tipo de plástico, e eu só falava de orgânico. Né? Então, eu me lembro quando eu fui no primeiro congresso de lixo orgânico em Porto Alegre, Gabi, tinha 3 pessoas. E eu querendo fazer. E daí, essas 3 pessoas são hoje os 3 maiores compostadores do estado do Rio Grande do Sul. Polito, não vou me lembrar o nome das 3, mas enfim. Então, você percebe que também tem esse quórum qualificado, né? Que às vezes a gente tenta sensibilizar um monte de gente e pouca gente escuta, mas essas poucas pessoas conseguem trazer uma mudança, uma experiência que vai virando isso, que vai contagiando. Você sente isso também? Você vai percebendo? Demais, demais. É contagiante mesmo. Tu até falou dos números lá da escola. Aquele vídeo que tu acabou compartilhando, ele era do começo. Agora, no relatório final, que a gente foi fazendo todas as pesagens ali ao longo de abril a dezembro, né? Que foi o trabalho ali que a gente fez no ano passado. Foram quase 4 toneladas. Quase 4 toneladas de resíduo orgânico que até então era enviado misturado para o aterro aqui da Grande Florianópolis, que é aqui perto, em Biguaçu, aterro sanitário. Então, 4 toneladas são muita coisa. E ano passado eram 250 alunos na escola.
Então, assim, 250 vidinhas que saíram falando a palavra compostagem por aí. Isso eu tenho certeza, né? Então, eu acredito sim que reverbera. É um trabalho que muitas vezes a gente acha que é difícil, o pessoal torce o nariz, resíduo, é lixo. Lixo, a gente tem que abolir essa palavra, né? A gente é que faz o lixo, né? Quando a gente pega uma casca de banana, bota numa sacola junto com uma lata de cerveja, aí é que virou lixo. Porque até então não tinha lixo na nossa mesa, a gente não come lixo. Então, né? Aos pouquinhos, acho que a gente consegue ver, sim, uma mudança. Eu vejo, sou esperançosa. Eu mais que aos pouquinhos. O meu objetivo aqui é acelerar tudo isso, é fazer vocês venderem mais, é vocês ganharem poder de tração, é fazer vocês ganharem voz, é vocês aprenderem a criar um arco narrativo que encanta o seu cliente. E para que tudo isso? Para acelerar. Né? Eu digo que o mundo vai ser sustentável. A pergunta é em qual velocidade, porque a gente não tem muita opção. Então, e para mim, eu fico muito furiosa com as metas restritivas, porque claramente a gente não segue. E daí eu tenho uma teoria, né, que é muito difícil de seguir uma meta restritiva. Então, se eu disser, Gabi, amanhã, a partir de amanhã, você não come mais doce, beleza? Tu vai dizer, como assim, Fabiola? Tá maluca? Agora, se eu chegar para ti e disser, Gabi, a partir de amanhã a gente vai pegar uma balinha que você come ou uma colher de açúcar e vai trocar por uma fruta. Você vai dizer, ah, pode ser, talvez isso eu consiga fazer. E daí a gente vai tentando. Então, quando a gente sai de uma meta restritiva para uma meta construtiva, que foi mais ou menos como eu comecei esse podcast, eu vejo que a gente tem um outro poder de tração, um outro pensamento de construção, uma outra visão do mercado como um todo e das possibilidades que a gente enxerga, né? Eu, como militante e como profissional técnica, né, o meu curso mais importante se chama Todo Lixo é um Erro de Design, e ali eu atuo para corporações que fazem 40% das embalagens. A gente lá, nesses quóruns bem qualificados, eu trago e digo, olha, o cara quando chega no mercado, ele está refém do que tem lá de embalagem. O meu objetivo é que as pessoas cheguem no mercado e não encontrem plástico. Porque quando você está ali, você já não tem mais, né? Você é induzido pelo sistema a ficar refém de uma escolha que alguém já fez por você. Então, é uma mudança muito mais estrutural de pessoas que tomaram decisões né, de agir contra o sistema, e é um a favor do sistema, mas contra a maneira Contra como as pessoas costumam fazer. Pode falar. Não. Indo contra a maré ali, né? Não contra o sistema, que está indo a favor do sistema, mas indo contra o que que a manada ali está fazendo, né? Que é não pensar, consumir loucamente, joga mais um plástico por aí, né? Mas eu tenho uma figurinha na minha timeline que eu até vou colocar depois dessa live aqui, vou postar ela, que é um meme, que é um monte de ovelha assim, se jogando no precipício e uma ovelha negra indo contra tudo aquilo e dizendo, com licença, desculpa, com licença, desculpa. É mais ou menos assim que eu enxergo o sustentável, sabe? Tipo, tá todo mundo se jogando no precipício, nós estamos contra a maré e dizendo, com licença, desculpa, com licença, desculpa. É mais ou menos essa imagem, né, que a gente acaba... Mas é isso aí, é um ir contra a maré que favorece todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Eu me sinto essa ovelhinha também. Vem no com licença, desculpa, né? Com licença, desculpa, mas uma revolução está acontecendo aqui. É, bem assim. Não, e até a filha do Lutzenberg, a Lara, ela costuma dizer, né, que a gente escuta muito a árvore que cai. Mas a gente não percebe aquele monte de coisinha que está crescendo e que daqui a pouco vai tomar conta. E nós somos essas coisinhas que estão crescendo e que daqui a pouco vão tomar conta, né? Mas a gente está ainda muito atento às árvores que estão caindo, porque são mais evidentes nesse momento. Mas tem um movimento revolucionário acontecendo e que não está sendo televisionado. E quando hoje, por exemplo, eu trouxe os dados do crescimento do Mercado Livre, eu, Fabiola, tenho ciência, porque eu sou sustentável no talo, que eu nunca comprei via internet, nunca. Então, se o Mercado Livre está crescendo, e eu sei que tem pessoas no meu perfil que nunca fizeram uma compra na internet ou que evitam isso, imagina quanto que está acontecendo de bastidores que não está sendo mensurado, porque a gente não tem dados, né? Sim. Então, essas evidências, elas vêm para corroborar, para comprovar, mas para mim é a feira não computa quanto vende da mesma maneira que o mercado. Não entra na
economia da mesma maneira. Não se percebe quanto a gente está descentralizando das centrais de abastecimento, que é um indicador importante de sustentabilidade, né? Quanto as pessoas estão fazendo de horta em casa. Isso não se mensura. Tem todo um movimento aí acontecendo, né? Isso a gente sabe. Ainda bem que a gente chegou cedo, né? Gabi, qual é a missão, a visão do seu negócio? Nossa, a visão é transformar os locais em espaços sustentáveis, transformar através da compostagem, transformar mesmo o modelo que a gente vive hoje em dia. Qual o tamanho do seu ecomercado hoje? Olha, o tamanho do meu ecomercado, bom, eu te falei, hoje em dia eu trabalho na Grande Florianópolis. Seria relacionado a isso? O tamanho do meu. Isso? Bom, então são essas. Aqui é a minha região, né? Florianópolis, Palhoça, Biguaçu, Grande Florianópolis. Ainda tô aqui na minha região metropolitana, mas quem sabe? Brasil tá aí, né? Isso aí. Não, acho que então, não adianta a gente falar, né, dessa maneira. Daqui a pouco, se tu tiver um curso digital ou tiver alguma maneira de assessorar, organizar via câmera, É verdade. mas tem muita demanda local. Eu acho que, como mentora, eu não gostaria que você pensasse no seu mercado de uma maneira responsável. Seja prática. Então, tá, é esse tamanho aqui, é esse pessoal que eu quero atingir, né? Tanto que você tá na minha mentoria, você já viu eu falando que não necessariamente, às vezes, a gente vende melhor no Instagram do que fazendo um trabalho local. Então, tem que ter essa responsabilidade, principalmente quando a gente está começando um negócio, de não tentar tirar para todo lado, que isso, ao invés de fazer crescer, pode, na realidade, te frustrar mais, né, do que te trazer resultados. Então, tem todo um olhar de como que a gente se posiciona no mercado, né, Gabi? Sim, é verdade. Às vezes a gente fica sem o foco ali, não. Então aqui, é a minha região, vamos fazer bem feito aqui. E às vezes se perder no meio do caminho de muitas opções e acabar não dando conta de tudo que quer fazer e desanima, né? Vai perdendo a energia e não tem nada mais motivacional do que resultados, né? Exato. Então, quando você começa a vender, daí você pensa, agora deu certo, daí você fica mais pilhado, daí você faz outra coisa, e daí vem outra ação, e daí você faz outra venda, e daí não tem nada mais motivacional do que resultados. É Gabi, qual verdade. você acha que é a pior história que tem no seu negócio até hoje? A pior história que tem no meu econegócio foi em 2021, quando eu me organizei todinha para uma semana lixo zero. Para fazer uma oficina no centro de Floripa, ainda a galera toda de máscara, aquela coisa toda. Fiquei mega empolgada e não apareceu ninguém. Para mim, essa sim foi até hoje a pior história. Eu voltei para casa muito triste de não ter aparecido ninguém, mas não desisti. Estou aqui. Isso, a gente, na nossa cabeça, a gente acha que o mundo inteiro pensa que nem a gente, que tá todo mundo atento, né? Esses baldes de água fria também servem pra gente ver. Imagina se você estivesse tentando vender e levasse um balde de água fria assim, você ainda tava numa alma ainda voluntária, né? É legal porque a gente vai aprendendo como que o mundão acontece lá fora, né? Sim, mas assim, como empresa, eu achei assim que, nossa, tem um monte de gente lá que querer me ouvir. Imagina, tu chega com tudo montadinho, espera 10 minutos, 20 minutos, começa a olhar no celular e não vem ninguém. Assim, por mais que tu esteja fazendo uma coisa que nem é assim, ai, desvaloriza demais. Tu acha assim, não, isso aqui acho que ninguém tá interessado, não. Dá uma baixada, É um assim. balde de Então, pra mim, água assim, fria. até é demais. Ai, amada. Que bom que você não desistiu, que bom que você ainda tá aqui hoje, anos depois, fazendo esse podcast, contando da sua ecomarca, né? Sim, 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 sim. Gabi, qual que você acha que é a melhor história do seu econegócio até hoje? A melhor história, então, logo depois dessa oficina e dessas coisas todas que não, dessa oficina que não funcionou, e eu fiquei triste, eu tava assim, será que isso é mesmo, né? Uma coisa assim que eu devo fazer, vender minhoca, vender composteira. Tava assim na minha casa, era 10 horas da noite de um sábado, e chega uma mensagem pra mim no Instagram, perguntando se eu vendia minhoca, quanto é que tava o centro da minhoca.
E eu falei quanto que estava o centro da minhoca e a cliente me falou o seguinte, beleza, eu moro no Acre, eu tenho uma parente que está vindo para o Acre amanhã de avião e eu quero comprar 1.000 minhocas. Tem como? E até então eu nunca tinha vendido tanta minhoca, não tinha balança. E a história mais louca foi essa, assim, de tipo, chorar de alegria contando 1.000 minhocas à mão, assim, uma a uma, falando, é sim, é um negócio sim, tem alguém que compra 1.000 minhocas. E foi uma mega venda pra mim. Fiquei até Ai, emocionadinha. que linda, que história muito massa. Então, eu já trabalhei com resíduos, né? E eu passei por histórias muito loucas, mas aí vem aí que entrou para todos os tipos de negócio que eu entrevisto aqui no podcast, essa pergunta. E qual que foi a coisa mais louca que já aconteceu na história do seu econegócio? Cara, coisa mais louca. Que coisa mais louca do que ser criadora de minhoca, né, gente? Então, fica difícil competir mesmo. Então, assim, para quem, né, até para minha família, quando eu comecei a falar assim, olha, gente, tô vendendo minhoca, isso tá me dando dinheiro, ensinando as pessoas a criarem minhocas na sua casa para resolver o problema. Então, acho que o próprio negócio em si, assim, para esse mundo, para essa modernidade que a gente vive, de mundos de apartamentos e telas e tudo mais, voltar para o natural, olhar, fazer terra em casa é a maior loucura que pode existir. Já é louco o suficiente, né? Sim. Não, tanto que eu não pude deixar de fazer o meme, né? A Gabi tem fábrica de minhoca, era tipo, nossa, nem no bullying mais infantil da minha infância eu ia brincar com isso, né? Então, a Não, gente gente, não. eu amo. As pessoas me salvam, como o contato Gabi das minhoca, a moça da minhoca. E, tipo, quando eu era criança, minha avó falava o quê? Ah, essa guria aí tem minhoca na cabeça. E realmente, né? Nunca coube tanto. Eu adoro todos os bullying, que todo bullying fosse esse. Maravilhosa, maravilhosa. Gabi, como é que tu, né? A gente viu que tu atende a Grande Porto Alegre. Como é que tu tenta deixar isso claro na tua comunicação? Eu tô perguntando isso porque eu quero dar algumas dicas pro pessoal aqui, porque eu tenho visto muita gente que tem floral, óleos essenciais. Eu vi o pessoal da saboaria. E daí, como o meu perfil ele atrai gente de todos os lugares do Brasil, eu fico pensando, da onde que é essa pessoa? Daí eu tento entrar na bio, aí eu olho, porque eu quero saber se é local, porque se for local, para mim é mais fácil comprar. A gente sempre vai considerar o frete, uma série de coisas. Então, eu Uhum. vou te fazer essa pergunta com a intenção de fazer as pessoas refletirem que elas têm que, se for uma coisa mais local, tem que deixar mencionado. E se você não tiver uma clareza na resposta de como que você deixa isso claro na sua comunicação, a gente já vai elaborar alguma coisa aqui juntas para te ajudar nisso, né? Uhum. Bom, eu acho que assim, colocar a minha empresa no Google, ali naquele onde tu bota o teu endereço, tua localização e Google tudo Maps. mais, e, né? No Google Maps é uma coisa que me ajuda bastante, porque muitas buscas são feitas ali pelo Google, então eu acabo aparecendo ali nas pesquisas já, né, pelo meu E local. pelo seu nome maravilhoso, Minhocário Floripa. Já Exatamente. Quando as pessoas vão pesquisar minhocário em Floripa, aparece a gente. Então, isso é uma coisa muito boa, né? O nome ajuda muito. Bom, quando eu faço publicações também para as redes sociais, então ali eu sempre dou um jeito de colocar ou colocar alguma hashtag, botando que é Floripa e tudo mais, que também ajuda ali quando as pessoas vão buscar, né? Acredito que sim. E nos stories, o que eu ia recomendar é sempre, vocês que têm negócios locais, sempre, 100% dos stories pode colocar a localização da tua cidade. Quando tu coloca aquele pinzinho da cidade, Florianópolis, várias pessoas que estão vendo o que está acontecendo em Florianópolis entram sem nem conhecer teu perfil e podem passar a te seguir. Então, você fica com Verdade. um negócio local e atrai mais visualizadores que você teria no seu story né, se estiver usando o story. Então, vamos usar Boa ferramentas. dica.
Boa dica, boa dica. Usar a localizaçãozinha ali do teu local nos stories. Sim, isso para quem vende uma coisa louca, que nem eu vendo uma coisa digital, né? E eu atendo online, então para mim não faz tanto sentido colocar em que cidade eu tô. Mas para ti que tem o Minhocário, que está atendendo as escolas locais, para quem tem confeitaria, para quem tem saboaria, para quem tem que entregar, para quem tem brechó, 100% deveria colocar. Mesmo o brechó pode enviar? Pode enviar. Mas daí a pessoa já tem essa noção que vai ter, né? Essa localidade. E quem está na tua cidade vai te enxergar mais. Isso, com certeza. Muito bom, muito boa dica. Gabi, e hoje, como que é o seu processo de vendas assim ativo? Você que chega nos clientes, os clientes que chegam em você, conta um pouquinho como é que funciona o seu processo hoje. Com a venda de composteiras, hoje é 100% o cliente que chega até o Minhocário Floripa. Através de indicação de quem já é nosso cliente, que gostou muito do atendimento e de tudo mais, acaba indicando, então vem, minha vizinha comprou e agora eu quero comprar também. Ou pelas redes sociais e Google e tal, como eu te falei. Agora, nesse trabalho que eu comecei a desenvolver no ano passado e continuo esse ano, de consultoria, eu ainda não faço, mas eu estou construindo essa forma de ir procurar os clientes e aí sim fazer contato com eles, né? Mas assim, ainda não tem um método totalmente definido para isso. Um arco narrativo. Bom, ainda bem que você tem o método sustente. Vou deixar um desafio aqui ao vivo. Como suas composteiras, você vendeu hoje 100% por indicação, né, de maneira passiva. Eu quero sentar contigo, vou te dar de presente para esse podcast uma consultoria que a gente vai criar um arco narrativo para te ter uma venda ativa de composteiras e a gente depois relatar resultados. E que a gente vai construir, o mesmo raciocínio você vai poder usar para o seu outro produto, com as devidas adaptações. O esquema é o mesmo, né? Então, depois a gente vai trazer esses resultados aqui, quero trazer. Oba, oba! Então tá, hein? Então tá. Então tá. Ah, hoje você diria que seu processo de venda mais eficaz é o negocinho do Google. É o Google. É o Google. É 90. Tá, não vou exagerar, mas vamos lá, 70% assim dos clientes que eu tô tendo, novos clientes, me ligam e falam, eu achei vocês no Google, ou vem direto aqui já no portão, que agora eu coloquei horário de atendimento, então os clientes aparecem no portão mesmo, querendo minhoca, querendo composteira, e aí é muito legal que a gente já mostra o quintal, já faz toda aquela, né, já abre as portas mesmo, e eu acho que isso também é uma coisa que eles gostam, sabe? De vir aqui visitar e ver tudo funcionando. Estamos com a faca e o queijo. Adorei esse desafio 2024 aí. Gabi, quer deixar algum recado para quem está começando um negócio sustentável? Ai, gente, bom, negócios sustentáveis, né? Com certeza só tem ideia boa, então, assim, por mais que, principalmente quem é mãe, empreendedora, né, que trabalha sozinha, que sempre vai dar uma desanimada, assim, mas é isso, aquela do Nemo, sabe? Continue a nadar, continue a nadar. É isso, continue Eu a quero nadar. oferecer também a rede Empreende Verde, né? Para quem tá ali pedalando, quem quer começar, quem está vendendo mais barato do que gostaria, quem está vendendo menos do que gostaria, tem um aulão ao vivo, gratuito, gravado, disponível na minha bio. Se você tiver sem grana e quiser implementar sozinho, você pode gravar a tela e assistir quantas vezes quiser. Você pode entrar na comunidade Empreende Verde gratuita e interagir com as pessoas que estão lá. Você pode também recorrer à comunidade Empreende Verde Paga, onde você tem uma série de aulas que vão te ajudar a construir esse arco narrativo, despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto e aprender a vender todo santo dia seu ecoproduto. E assim, sim, a gente vai salvar o mundo, né? Eu costumo dizer que não adianta
nada ter um produto sustentável maravilhoso se você não conseguir vender, né? Então, meu trabalho aqui é dar esse apoio, é criar esse cenário onde vocês podem exercitar, escutar outros ecoprodutores, outras ecomarcas que estão surgindo. No meu story, todos os dias eu estou mostrando ações de outras pessoas. Hoje tem um outro mentorado, o Arthur, lá falando sobre rastreabilidade, que é uma parte muito importante para quem faz negócios sustentáveis. Falo sobre tudo isso no Método Sustente, então, né, eu convido vocês a conhecerem, usufruírem dessas ferramentas, porque donos de negócios sustentáveis muitas vezes não sabem vender. Então, quero levar todo mundo para esse mundo de Aloha. Quero dizer também que esse podcast aqui vai ficar gravado e vai ficar depois ser convertido e vai ficar disponível no Spotify. Gabi, quer deixar algum recado final para nossa audiência? Ai, gente, agradecer, só agradecer mesmo pela oportunidade de falar um pouquinho, assim. Acho que um vai inspirando o outro nesse mundo, né? Os outros episódios do podcast, as pessoas que eu já acompanhei pela página também, teus outros mentorados, assim. Só agradecer, todo mundo que tirou um tempinho agora para ouvir esse papo aqui. E é isso. Então tá, Gabi. Quero poder te convidar no futuro e a gente mostrar a evolução desse teu econegócio, principalmente porque você já está aqui no guarda-chuva da rede Empreende Verde e eu não meço esforços para ajudar vocês. Vamos juntas para o mundo de Aloha. Vamos juntas, então, e vamos fazer essa venda ativa, então, das composteiras. Te chamo amanhã. Que delícia, então tá. Combinado? Até mais, pessoal. Obrigada a todos. Bye, bye. Boa noite, tchau. Tchau, Gabi.